Amigas, amigos, criançada do meu pago, buenas tardes. Estamos em plena Semana da Pátria. Amanhã, feriado nacional. A bela história da proclamação da independência do Brasil. Mas, gurizada do meu pago, com maior civismo, com maior amor a essa terra brasileira, eu vou te perguntar, quem fez a independência do Brasil? Realmente, quem foi que proporcionou a independência do Brasil? Pois foi no ano de 1808, quando da chegada da família real no Brasil. Ali começou tudo. Em 1808, com a chegada da família real no Brasil. A população brasileira daquela época era de 2.323.386 habitantes. E o Brasil era uma simples colônia de Portugal, desconhecida do mundo. Dom João VI veio para o Brasil fugindo da ocupação napoleônica na Europa. A saída para Dom João VI não ser preso e ir para as masmorras dos franceses foi fugir para o Brasil, fugir de Napoleão com toda a sua corte. Com isto, Dom João VI deixou Portugal nas mãos dos inimigos franceses, nas mãos dos aliados de Napoleão Bonaparte. O abandono da corte e o domínio estrangeiro humilhava o povo português, que ficou sem seu representante legítimo, que covardemente fugiu para o Brasil. Enquanto isso, o Brasil aproveitou essa oportunidade. Enquanto isso, o Brasil se desenvolvia como sede provisória da coroa portuguesa. E isso veio gerar um total descontentamento lá em Lisboa. No ano de 1818, Portugal estava reduzido a uma simples colônia brasileira. Veja o que inverteu. O Brasil era uma colônia de Portugal, mas em 1818, Portugal estava reduzido a uma colônia brasileira. O progresso do Brasil estava ostentado ao mundo. Foi assim que, a 24 de agosto de 1820, coordenada por uma organização secreta chamada Sinédrio, não tem nada a ver com maçonaria, não. Houve a organização, através desse Sinédrio, houve a organização da Revolução do Porto, lá em Portugal. A Guerra do Porto, como falo. E exigia a formulação de uma nova Constituição para Portugal. Uma nova Constituinte para Portugal era exigido por essa Revolução Portuguesa. E o imediato retorno de Dom João VI a Portugal, que ele voltasse para comandar a sua pátria. Diante das notícias que vinham de Lisboa, Dom João percebeu que se ele insistisse em ficar no Brasil, ele perderia Portugal. Entretanto, se ele insistisse em permanecer e ir para Portugal, ele perderia o Brasil. E foi assim que surgiu um novo líder nacional, Dom Pedro, que depois se transformou em Dom Pedro I, moço ambicioso e
trabalhado pelas forças nacionalistas brasileiras, trabalhado por Gonçalves Ledo, Joaquim Gonçalves Ledo, grande patriota brasileiro, e José Bonifácio de Andrada, que eram maçons e ficaram encarregados de fazer a formação do príncipezinho de Dom Pedro. Dia 26 de abril de 1821, Dom João parte para Portugal, definitivamente. E Dom Pedro, primeiro, ascende ao poder como príncipe regente e lugar-tenente do rei. Assim começou o processo, ali que começou o processo da independência brasileira, da independência do Brasil. Mas os ideais libertários começaram mesmo, foi com o liberalismo cristão, as ideias libertárias que graçavam na Europa Ocidental, as ideias de mais liberdade para o povo, as ideias de uma república. E a Universidade de Coimbra foi sementeira. Não só Coimbra, outras universidades europeias foram sementeiras dessas ideias e trazidas para o Brasil por brasileiros que por lá foram estudar. Estava certo Gonçalves Ledo quando disse: a independência do Brasil não fui eu quem a fez, não fomos nós, não foi José Bonifácio e nem Dom Pedro I quem a fez. Quem a fez mesmo começou com a vinda de Dom João VI para o Brasil. Foi o decreto de 16 de dezembro de 1815, assinado por Dom João VI, que elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Também foi a estupidez das cortes portuguesas, naquela Revolução do Porto, querendo recolonizar o Brasil, depois do Brasil ser considerado vice-reino de Portugal, eles queriam que o Brasil voltasse novamente às simples condições de colônia, que não pôde ser aceito pelo povo brasileiro. Mas foi também a grande vontade desse povo brasileiro, que também se movimentou, criando o clima para que tudo isso acontecesse. Mas se o movimento de independência do Brasil foi fruto do liberalismo cristão europeu, aí sim foi a maçonaria brasileira a sementeira fértil para a difusão dessas conquistas de liberdade, mostrando para o povo que os monarcas não precisariam ter tanto poder e que também se poderia governar sem a presença deles. E aí estamos nessa democracia brasileira. Feliz Dia da Pátria para todos nós. Até quarta, tchê.